Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Ribeiro e mais um vídeo do canal Nutritário. E agora começando a falar de produtos notáveis, tá? Os produtos notáveis, eles são simplesmente expressões algébricas, né, que quando você faz uma operação, isso tem uma fórmula para acontecer, né? Acontece de maneira recorrente. E aí a gente pode transformar essa lei de formação para poder facilitar problemas que venham a surgir, né, para a gente aqui na matemática, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai falar do produto notável é o quadrado da soma. Vocês já viram que tem uns exemplos aqui, né? Mas o que é o quadrado da soma? Vamos lá. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. 1a mais b elevado ao quadrado, tá? A mais b é o seguinte, eu tenho ali um binômio, porque eu tenho uma estrutura formada por duas parcelas, né? Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, se você lembra da aula de potência, é o quê? É o valor multiplicando por ele mesmo duas vezes. Então esse cara aqui vai ser a mais b, que multiplica a mais b. Ele multiplicando por ele mesmo duas vezes. Já que isso acontece, o que eu tenho aqui? Eu tenho a operação de distributividade. Assistiu o vídeo da aula combo? Não? Vou deixar aqui no card então para você. Na aula combo está lá para você assistir o vídeo de distributividade. E aí o que você vai poder fazer? Você vai operar, né, com essa multiplicação pela distributiva. Vai ser a vezes a vezes b. Primeira parcela multiplica as duas parcelas do valor que tiver à direita. Ou se você pega a primeira parcela da direita, multiplica pelos dois valores da esquerda. Porque a multiplicação é comutativa, então não tem problema, a ordem não vai alterar. A vezes a, você vai ter a ao quadrado, certo? A vezes b, você vai ter ab. E aí, positivo, positivo, continua positivo. E aí aqui você tem o b, né? Peguei o b, vem aqui b vezes a e b vezes b. Segunda parcela do elemento à esquerda, multiplicando as duas parcelas do meu binômio à direita. b vezes a é ba. Só que como a ordem dos fatores não altera o produto, você tem que BA é igual a AB. Então eu posso escrever aqui como AB também. Mais B vezes B, B ao quadrado. Agora, repara só uma coisa, igual eu sempre falo com a galera. A ao quadrado, termo isolado, você coloca aqui ao quadrado, né? Você tem um abacaxi, compra mais um abacaxi, você tem dois abacaxis. Mais o B ao quadrado. O que significa isso? Repara que o B aqui e o A, eu não disse se A e B são positivos ou negativos, eu só disse que é A e B. Tem diferença? Tem, né? Porque quando você fala de um número negativo, quer dizer que o A ele pode, por exemplo, ser menos 3. Esse mais que acompanha o A e o mais que acompanha o B é a operação que está sendo imposta. Então aqui o que eu tenho? Que quando eu tenho o quadrado de uma soma, né, aí na soma necessariamente os dois valores vão ter que ser positivos. Então esse cara vai ser o quadrado do primeiro termo, tá? Aí vamos já pensar no caso aqui de baixo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2x. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o 3. Agora você consegue ver ali que vai ficar com essa distribuição certinha, né? Olha só. Vamos fazer então o quadrado do primeiro termo. Aí eu pego 2x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3. Mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo ao quadrado é o 3. Então aqui você tem 3 elevado ao quadrado. E realizando as operações, o que a gente vai ter? 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E o x você repete. Mais o 9. E pronto, encerrou. Esse é o primeiro objeto de estudo, que é o quadrado da soma. Beleza? E agora você tem também o quadrado da diferença. Bom, se vale para o quadrado da soma, vale para o quadrado da diferença. Vai ter uma pequena diferença? Vai. Né? A menos B ao quadrado vai ser igual a menos b vezes a menos b. Até aqui tudo certinho, né? Tudo igual ao que estava antes. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai mais uma vez efetuar a distributividade. A vezes A vezes menos B. E esse é
passo importante. A vezes A dá ao quadrado. A vezes menos B é menos AB. Certo? Agora, você tem o menos B vezes A. Menos B vezes A é menos BA. Ordem dos fatores B e A não vão alterar o produto ali naquele caso, nem se fosse o menos B e A, né? Então esse cara vai ser menos AB. E para encerrar, você tem o menos B multiplicando o menos B, né? Negativo e negativo. O valor é positivo, e isso vai ficar B ao quadrado. E aí você tem menos AB, né? É só você fazer o quê? Menos AB mais AB, que vai dar 2AB, então isso é menos 2AB. Logo, esse cara vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Certo? E aí, de novo, né? Quem vai ser... Agora é só você, para resolver esse tipo de problema, você faz o quê? Você separa o primeiro e o segundo termo. Quem é o primeiro termo? 4x. Quem vai ser o segundo termo? Menos 9. Beleza? Agora, como você faz isso, o que vai acontecer aqui pra gente? Na verdade, se você quiser trabalhar como menos 9, aí só tem que lembrar de fazer a distributividade, porque um dos termos vai ficar negativo. Então, esse cara vai ser 4x ao quadrado menos 2 vezes 4x vezes 9, né? Ah, Thiago, e o menos 9? Então, quando eu coloquei esse menos aqui, era a mesma coisa de colocar um menos 9 aqui dentro. Pode botar um menos 9 aqui e aqui ser um sinal positivo? Pode, sem problema algum. Só que aí não vai ficar tão direto, né, de fazer. E esse cara vai ficar mais o segundo termo ao quadrado, 9 ao quadrado. Ah, mas eu não podia botar o menos 9? Podia, só que o menos 9 dentro do parênteses ao quadrado é a mesma coisa de colocar o 9 ao quadrado. Então não tem problema algum. Tá? E para encerrar aqui, né, isso vai ficar quanto? Vai ficar 16x ao quadrado, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72, só que com um negativo aqui, menos 72x, mais 9 ao quadrado, que é 81. E encerrou esse caso. Aí o segundo, a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Né? É só você colocar aqui, ó, x sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes x sobre 3, vezes o 5, mais 5 ao quadrado. E aí o que você vai ter agora? X ao quadrado é x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes x vezes 5, né? Todo mundo no numerador, isso dá menos 10, x sobre o 3, que fica aqui como divisor, mais o 5 ao quadrado, que é 25. Encerrou também esse caso. Só isso aí, tá? E para fechar, né, o produto da soma pela diferença. Quando você tem o produto de uma soma, A mais B, por uma diferença, A menos B. Aplicando a distributividade aqui, você vai ter A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. A vezes B mais AB, né? Só para deixar aqui, colocar até na cor que está ali em cima. Então isso vai ser mais AB, aí fica menos com mais, menos B vezes B, B ao quadrado, certo? Agora você tem mais AB menos AB, a soma desses dois, eles são valores opostos, a soma de opostos dá zero. Então o seu resultado vai ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Nesse caso é assim? É. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar x sobre 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso vai ser quanto? Isso vai ser x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 ao quadrado, que é 9. Só isso. Aqui é a mesma coisa? É, vai ficar 2x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, x ao quadrado, que é x ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que é 25. E acabou. Beleza? Então é só isso. Esses são os primeiros que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou trazer os outros casos em outros vídeos para vocês.
Tem aqui duas questõezinhas de como que esse produto pode acontecer, né, quando você pega para fazer uma prova e tudo mais. Então vamos lá, calcule a área da região. Aí na letra A ele fala região 1, a região 1 é esse quadrado aqui. Se é um quadrado é só você multiplicar os lados, né? O lado do quadrado é A vezes A, então essa região aqui vai ter área A ao quadrado. A região 2 é essa região aqui do B. B vezes B, então essa região aqui tem área B ao quadrado, certo? Agora, essa região 3 aqui, ó, vou começar fazendo a região 3, que é a letra D. Esse cara tem B aqui, né, e A. Então, quanto é que vale essa região aqui? Essa região vale A vezes B, né? É o produto das duas dimensões quando você está trabalhando com um retângulo, né? E a área do quadrado de lado A mais B. A mais B, A mais B, né? Você tem um pedaço A, tem um pedaço B, então esse lado vale A mais B. Você tem um pedaço A, um pedaço B, então esse pedaço vale A mais B. Então essa região vai ser o quê? Vai ser A mais B vezes A mais B. Só que A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado. E isso a gente já fez. Isso é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E está encerrada a questão. Beleza? E a outra que você pode pensar é essa daqui, ó. Se x mais 1 sobre x é igual a 4, então x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a quanto? Vamos lá. Se você tem x mais 1 sobre x igual a 4, quer resolver essa questão? Então você começa primeiro elevando os dois lados ao quadrado. Então você eleva x mais 1 sobre x ao quadrado e eleva o 4 ao quadrado. Você fez uma coisa de um lado da operação na matemática, você tem que fazer do outro. Tá? Então esse cara vai ser x ao quadrado, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, x vezes o segundo, 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre x elevado ao quadrado. E isso é igual a quanto? 4 ao quadrado, que é 16. Só que você tem x em cima e x embaixo, então você pode efetuar a divisão entre os dois. Por quê? Porque aí nesse caso a gente vai encarar como x sendo diferenciado, tá? Se o x fosse igual a zero, não é um problema. Então vamos pensar que o x é diferente de zero. Aí isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 16. Por quê? Porque aqui ficou só 2 vezes 1, que é 2. Então eu levo isso para o outro lado, que fica menos 2. Então esse cara vai ser x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E isso é igual a 14. E aí você encerra também a sua questão. Beleza? Então, esses são os tipos de problemas que podem acontecer nesses casos, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Esse vídeo vai estar com um pouquinho mais de corte, porque estão acontecendo várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas tudo bem. Então é isso. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha aí embaixo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se está curtindo o trabalho aí, compartilha para que mais pessoas possam chegar ao nosso canal. Valeu, galera? Então, um abraço. Tchau, tchau.